Olá, tô meio sumida das redes sociais, mas é porque eu tô em 2 empregos ao mesmo tempo no momento, plantão atrás de plantão. Mas eu vim porque a introdução alimentar tem sido uma dúvida de amigas minhas que tiveram, filho há pouco tempo, e então eu vim tentar esclarecer um pouco sobre o assunto, tá. Pra quem não me conhece, eu sou graduada em nutrição pela UFRJ, né, estou formada pela UFRJ. Eu fiz residência em nutrição clínica, com a área de atuação na pediatria, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Fiz pós-graduação em nutrição esportiva pela Faculdade Redentor, na Unimed. Atualmente eu estou no INCA, né, oncologia e hematologia pediátrica, e sou nutricionista clínica no Instituto Estadual de Doenças do Tórax e Parreiras, aqui em Niterói. Eh, eu falo para todo mundo para ler o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, eu recomendo, que é daí que vem as recomendações que os nutricionistas se baseiam. Eh, ele tem uma versão resumida de 80 páginas, ele foi feito justamente para que a população leia e que tenha acesso a várias informações. Eu tentei dar uma resumida aqui, mas nele tem muita coisa mais importante, tem até sobre alguns direitos da mulher nessa fase, tem sobre cada grupo de alimento, como higienizar os alimentos, tem muita coisa legal, por isso eu recomendo, tá, que todo mundo leia, até porque é o que eu falo, vem muita informação chega sobre a introdução alimentar para a família, né. Eh, recomendações de mãe, de vó, de tia, de pessoas que já tiveram filho antes, o pediatra, nutricionista, a vizinha, as amigas, e para ter uma ideia do que é a recomendação de qualidade, ainda mais na internet. A internet tem muita coisa e você vai achar coisas que se contradizem, então a recomendação é o guia. Lembrando também que cada criança tem sua individualidade, cada criança pode precisar se adequar ao guia e é para isso que os profissionais estão aqui, para adequar a recomendação para a realidade de cada um, tá. Por que iniciar aos 6 meses de idade? Que nos 6 meses a criança começa a perder o reflexo de colocar a língua para fora, algumas vezes até a mãe, enfim, a pessoa que está dando a comida acha que ele não está gostando e por isso está jogando comida para fora, mas não. Então ele começa a perder, não que tenha perdido totalmente, ainda tem um pouco, consegue se sentar, o que é importante para iniciar a introdução alimentar, que tenha postura de ficar mais retinho, mais durinho, como algumas pessoas falam. Os dentes começam a crescer, mesmo que ainda não visíveis, mas com a gengiva eles já conseguem triturar o alimento. E antes dos 6 meses, o leite materno exclusivo, ou seja, sem fórmula, sem outra coisa junto, ele fornece todos os nutrientes necessários. E as crianças que se alimentam por fórmula, pode ser até que algum profissional recomende começar a partir dos 4, 5 meses de idade. Mas aí tem que ser com orientação do profissional devido ao desenvolvimento da criança, ela tem que ter essa postura para conseguir iniciar a alimentação. Então, o guia traz uma foto da posição adequada, tá, para oferecer a comida. Como iniciar, o que oferecer, qual a quantidade? É uma das maiores dúvidas, né.
Café da manhã vai continuar o leite materno. O leite materno ele vai continuar em todos os horários, quando a criança quiser, quando a criança pedir. O lanche da manhã vai ser a fruta amassada com garfo. A fruta crua, ela não precisa ser cozida. Não deve ser batido em liquidificador, nem peneirado, tá? É amassado com garfo ou raspado. Alguns são mais molinhos, mais fáceis de amassar, como a banana, o mamão. Maçã, pera, pode ser raspadinho. No almoço, ter cada um desses alimentos, de cada grupo de alimento. Um alimento dos cereais, raízes e tubérculos, que é o grupo do arroz, da batata, aipim, inhame. Um alimento do grupo dos feijões, que são todos os tipos de feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Um ou mais grupos de verduras e legumes. E um alimento do grupo de carnes e ovos. O ovo pode ser inteiro, a gema e a clara. Não tem essa recomendação de dar só a gema, é uma recomendação antiga, que tinha esse medo de oferecer a clara, e com isso a criança ficar com alergia ao ovo. Mas não tem essa recomendação de adiar a introdução, tá? Da clara. E no lanche da tarde, fruta amassada com garfo. E aí tem a foto das consistências, da quantidade, lembrando que os pratinhos são pratinhos de sobremesa. A partir de quando a criança começa a comer, ela já vai precisar de água, então vai precisar oferecer água entre as refeições. E aí tem a consistência, a banana ela pode ser dada inteira, ela pode ser dada em rodela, amassado, tá? A quantidade mais ou menos aí é um pratinho de sobremesa. E aí tem uma colherinha de cada coisa. Pode começar com pouca quantidade, tá? E aí conforme for vendo, algumas crianças vão comer mais, outras crianças vão comer menos. O guia, ele dá uma orientação de 3 a 4 colheres de sopa no total, mas isso vai da individualidade de cada um. Aí tem o que são os grupos, né? Carnes e ovos. Aí leva o ovo inteiro, carne bovina, carne de frango, carne suína, o peixe. Algumas pessoas ficam na dúvida se pode dar peixe. O peixe já pode a partir de 6 meses. Cereais, raízes e tubérculos, né? Aí, como eu falei, é da parte do arroz, aipim, inhame, batatas, angu, milho, feijão, vários tipos de feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, e legumes e verduras, né? Que aí tá abobrinha, cenoura, beterraba, chuchu, vários tipos. Aí tem o exemplo, né, da cenoura amassada ou em rodela, e a criança pegando o alimento com a mão. Porque isso já faz parte do aprendizado. Eu sei que dá trabalho, depois tem que limpar tudo, sujeira, mas faz parte do processo de aprendizado, do processo de conhecimento do alimento. A criança ela está acostumada só com leite, né? Ou fórmula, ou leite materno, e ela precisa conhecer o alimento. Aquilo está sendo tudo novo para ela. Aos 7 meses, o que muda? O que muda é a consistência, né? Evoluir um pouquinho para pedaços maiores e tudo mais. E incluímos o jantar, que aí o jantar é um de cada grupo, igual ao almoço. Ao todo, pode ser aproximadamente 3 a 4 colheres de sopa no total, como eu falei. Os alimentos vão sendo menos amassados e mais picados e picados, e aumentando conforme for a aceitação. E aí o guia traz essa
foto, né, com a consistência, a evolução da consistência para 6, 8, 12 meses de adulto. O pratinho é de sobremesa até os 12 meses, aí por isso que o de adulto está maior, mas para ver a consistência mesmo. De 1 a 2 anos de idade. É incluído com 1 ano um cereal no café da manhã e o lanche da tarde. Esse cereal pode ser um pão caseiro, um pão francês, cuscuz de milho, aipim, batata doce, inhame, né, principalmente na região norte, nordeste, que tem esse costume de comer no café da manhã, até mesmo os adultos. Um bolo simples, caseiro, de fruta, de laranja, de banana, mas sem calda, sem cobertura, sem recheio, sem nada muito doce, né. Não é recomendado leite de vaca antes de 9 meses de idade, porque a digestão do leite de vaca, pode ser dificultado ainda, né, as crianças elas estão num processo de formação ainda, e pode ser mais difícil a digestão, tá, do leite de vaca. Por isso que existe a fórmula para quem não consegue amamentar, ou quem não consegue ou quem não pode, enfim, para tentar adequar o leite de vaca para as necessidades da criança que é diferente. E o composto lácteo, ele não é uma fórmula infantil e nem pode ser considerado leite, porque ele possui 51% de leite na sua composição e outros aditivos, inclusive, podem ter emulsificante, estabilizante e açúcares. Por isso, ele é considerado também um alimento industrializado. E aí é o que eu coloquei, evitar ao máximo industrializados. Bolo, biscoito, tudo industrializado, porque vem com corante, estabilizante, isso tudo faz mal, né, até para nós adultos, então não começar já desde cedo sobrecarregar a criança com isso, e sem contar que interfere na aceitação de outros alimentos, porque esses alimentos industrializados, ele tem mais gordura, tem mais açúcar, mais sal, né. Além de contribuir para o excesso de peso, vai mudar o paladar da criança, vai mudar a aceitação, tá. E para usar temperos naturais, evitar os temperos prontos ao máximo, não usar temperos prontos, e usar temperos naturais, limão, alho, cebola, ervas como orégano, alecrim, salsinha, cebolinha, enfim. E aí tem um exemplo, esses exemplos de pratinho são para crianças a partir dos 9 meses, são pratos de sobremesa também, mas para ver a quantidade e como está cada grupo de alimento, né, como deve ser montado o pratinho. Uma coisa muito importante também é não misturar os alimentos, para que conheça cada sabor e para que você consiga detectar, qual alimento não foi aceito, qual alimento que ele pode não gostar. Se rejeitar, vai rejeitar a comida toda. Então, colocar bem separadinho, tá. BLW também é uma coisa, muito falada, né, que o bebê se alimenta sozinho pega com a mão e come. Como eu coloquei lá atrás, pegar o alimento com a mão faz parte do processo, ajuda muito na introdução alimentar, mas tem que respeitar a individualidade. Algumas crianças, elas podem ter mais facilidade, outras não. Eu acho que uma boa é mesclar os métodos
e ter um cuidado para não deixar de oferecer algum grupo de alimento, caso vá oferecer o BLW, porque o feijão às vezes não é oferecido, o grupo do carboidrato, né, que é milho, batata, às vezes não está nesse, então se atentar para ter todos os grupos, que é importante. E aí nessa outra figura eu coloco, exemplos de corte para facilitar a pega. Por que não dar açúcar antes dos 2 anos? É um assunto que é bem falado, né, ultimamente, mas é para evitar o ganho excessivo, diabetes, hipertensão. Crianças têm tido diabetes e hipertensão cada vez mais cedo devido ao excesso de peso, tirando os diabetes tipo 1, né, mas o ganho de peso, causa do diabetes tipo 2 e a pressão alta, e as cáries dentárias, né, que o dente ainda está em formação, dependendo, já nasce com uma qualidade ruim por causa da alimentação. Inclusive, a partir da introdução alimentar, ter cuidado com a higiene dos dentes da criança dificulta a aceitação de alimentos saudáveis, porque o bebê, ele normalmente já tem uma preferência pelo sabor doce, e se você adicionar açúcar nas coisas, aí que ele vai ter mais preferência ainda pelo doce. Eu tenho amigas que não são nutricionistas e elas fizeram isso de dar o açúcar industrializado, essas coisas, só a partir dos 2 anos e deu super certo, até porque quando as crianças comeram depois, eles nem ligam muito. Isso é uma coisa que acontece bastante, que eu já percebi. Então as crianças não ficam viciadas em doce, em coisas gordurosas, o que é ótimo. Comer, vai comer um dia, mas não atrapalha a aceitação da alimentação saudável. Não usar nenhum tipo de açúcar, porque açúcar mascavo, demerara, tudo isso é açúcar e não é recomendado. Adoçante também não. Não oferecer mel antes de 1 ano, porque tem um risco de botulismo, tá? Então é para não adoçar mesmo, para acostumar com o sabor do alimento. Como consideração final, eu deixo que é para ter uma atenção na higienização dos utensílios, que vai preparar o alimento, além de pratinho, cadeira, tudo que mesinha, tudo que vai colocar, as mãos da pessoa que vai ajudar o bebê a comer e do próprio bebê, e dos alimentos, né, principalmente os que vão ser oferecidos crus. A família é o maior exemplo. Não é legal, colocar a comida do bebê diferente da sua, da família inteira, porque ele vai notar que a dele é diferente e vai ficar se perguntando por que a dele é diferente. Ele quer pertencer ali, então ele vai querer comer como todo mundo. Evitar eletrônicos e outras distrações na hora da comida, tablet, celular. Principalmente quando os bebês começam a crescer mais, eles querem explorar tudo, então evitar distrações e de preferência que coma a família toda no mesmo horário. Pode ser difícil por causa do trabalho, por causa do estudo, por causa da vida de cada um, que está cada vez mais corrida, mas é o ideal para ir acostumando ali, com a alimentação. Evitar sucos, até mesmo natural, porque no suco é perdido fibra, algumas vitaminas e minerais, e a recomendação de suco para criança, se for consumir, é muito pouca.
é de 165 ml aproximadamente, então no dia inteiro. Então, assim, evitar o suco e oferecer a fruta, que é o ideal. Variar as formas de preparo, às vezes não aceito como um purê, aceito como em rodela, às vezes não gostou de cozido, mas assado, evitar as frituras, lógico, mas variar as formas de preparo, procurar um profissional especialista no assunto, porque tem muita gente que não tem experiência nessa parte, ou ainda está numa recomendação muito atrasada. Então, vê bem, por isso que eu peço para que todos leiam o guia, acho bem importante, porque ali traz as recomendações atuais, esse guia de 2019. E não ligar para opiniões sem fundamento, porque não dá para comparar, cada criança é de um jeito, até para quem tem gêmeos vai ver que é diferente um do outro. E não dá para comparar as crianças da mesma idade, às vezes, com seu filho, com o filho da sua amiga, da sua prima, enfim, não dá, tá? E não ligar, porque as pessoas falam muito, né? Todo mundo acha que sabe ser melhor mãe do que você, mas se tiver com o apoio de um profissional, um bom profissional, é isso que importa, tá? É isso, eu espero ter ajudado bastante e até a próxima.